Fala rapaziada, esse é o podcast Além do Tatame. Para quem não me conhece, eu me chamo Matheus Souza, sou praticante de artes marciais e estou aqui para trazer um pouco para vocês os ensinamentos que o tatame traz para a nossa vida. Para quem já me acompanha aqui no canal, tá vendo aí que eu estava fazendo uns vídeos há um tempo atrás, falando sobre algumas coisas que vinham na minha cabeça e eu resolvi moldar um pouco mais isso e trazer um pouco mais isso aqui, vamos dizer assim, como um caminho para o YouTube. Além do tatame, a gente vai conversar sobre mente blindada, as coisas, disciplina, as coisas que a gente aprende no tatame para a nossa vida, alguns ensinamentos que eu trago, do meu dia a dia para a nossa evolução constante. Quero estar compartilhando com vocês aqui e vamos nessa. Antes de começar o assunto principal, eu particularmente gosto de fazer um minuto da resenha antes, falar sobre algum assunto que não tem nada a ver com a nossa área, mas para criar um pouco de discussão e trazer pelo menos uma leveza para esse podcast. O Minuto da Resenha de hoje vai falar sobre o Carnaval. Pô, o Carnaval passou nesse mês de fevereiro aí. Provavelmente vocês devem ter visto, passando na televisão, Carnaval de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia. E eu vou deixar aqui a polêmica para vocês. Desses 3 carnaval que eu falei, o melhor é o da Bahia. Nada se compara ao Carnaval de Salvador. Eu já vivi 2 anos lá. E a experiência é muito louca, pô. Não desmerecendo o Carnaval do Rio, São Paulo, BH e dos outros lugares. Mas o Carnaval de Salvador tem uma parada diferente. A Bahia tem um negócio, tem um dendê, vamos dizer assim. É muito diferente a parada lá, pô. Eu curti 2 anos no Carnaval na Pipoca. E, porra, é muito louco. A energia é surreal. O que acontece lá é totalmente diferente. E assim, se você curtiu algum carnaval, algum desses lugares, comenta aqui embaixo. Fala alguma coisa, qual a experiência que você teve, porque eu tive a experiência na Bahia e falo. Não, nada se compara, pô. O Carnaval do Rio de Janeiro, você vê as escolas de samba passando, acho muito bonito e tal, mas você fica ali pregado naquele camarote. O Carnaval da Bahia é povão, galera, intensa, e eu gosto muito disso. Agora vamos para o assunto principal. Nesse primeiro episódio do Além do Tatame, eu vou trazer um pouco da última experiência que eu tive disputando o campeonato. Eu disputei o Minas Open, dia 22 de fevereiro, lá em Ubá. De antemão, já quero mandar minha solidariedade para Ubá. A enchente teve lá e causou inúmeros danos, mas se Deus quiser, com certeza todas as pessoas vão se reconstruir lá e conquistar tudo que elas haviam conquistado já. E aí, esse campeonato foi o meu primeiro campeonato na faixa marrom. Eu sou praticante de jiu-jitsu há 8 anos. Tem 7 anos que eu participo de competição. E tenho aprendido muito, tanto no tatame quanto na minha vida. E esse campeonato para mim foi um divisor de águas, porque eu fiquei 3 anos na faixa roxa, fiquei 3 anos disputando esse campeonato, pela Liga Mineira, tudo. E eu tava batendo muito na trave direto. Lutava as quartas, semi, parava na final. Às vezes não passava da semi, às vezes nem passava das quartas. E aí criou uma frustração muito grande de mim durante esses 3 anos, porque em 3 anos eu disputei 14 campeonatos e não ganhei nenhum. Eu cheguei sempre a bater na trave. E no primeiro campeonato de faixa marrom, eu consegui me consagrar campeão absoluto. Pra mim é uma parada muito boa, porque eu venho buscando isso há muito tempo. Dentro do jiu-jitsu eu busco muito ser campeão absoluto. Eu acho esse título do campeão absoluto uma motivação a mais pra você lutar que não só com o cara do seu peso, tanto pra baixo quanto pra cima. E é um desafio muito grande, cara, porque a maioria desses campeonatos, quando tem absoluto, vale dinheiro. E a galera vai em prol do dinheiro. É claro que eu busco também, é bom ganhar uma graninha, mas eu busco mais minha evolução. Enfrentar os meus medos, enfrentar as adversidades que eu sinto ali, enfrentar minha mente, porque no campeonato mesmo ela tenta sabotar a gente o tempo todo, tenta fazer com que a gente sinta medo daquela situação, sinta medo daquelas coisas que vem acontecendo. E assim, nesse campeonato, principalmente, foi porque eu lutei com um cara que eu já havia perdido pra ele na faixa roxa. A minha primeira luta, tanto a final da categoria foi com ele e a primeira luta do absoluto foi com ele. A final da categoria eu perdi na decisão do juiz. E aí eu fiquei naquilo, porra, vou enfrentar ele na primeira luta do absoluto. Será que eu vou conseguir passar? Como é que vai ser? Eu procurei controlar meus pensamentos, entender um pouco mais sobre o que eu estava pensando e por que eu estava pensando aquilo ali naquele exato momento. Sendo que eu treinei pra caramba,
me abdiquei, fiz dieta, fiz isso, fui pra academia, né? E por que eu não merecia ganhar dele, sabe? E aí a gente teve a nossa luta absoluta. Eu fiz uma posição com ele lá, acabei finalizando ele e eu consegui passar para a próxima etapa, na próxima fase, né? E aí eu fiz mais uma luta e fui campeão absoluto. E cara, é uma sensação única quando a gente enfrenta os nossos medos, enfrenta os nossos pensamentos, enfrenta aquela dúvida que a gente tem. Porque é muito ruim quando a gente cria uma dúvida sobre uma coisa que a gente faz praticamente todo dia. Eu treino todos os dias jiu-jitsu. Eu dou aula de jiu-jitsu também. Eu ensino para os outros jiu-jitsu. Eu compartilho conhecimento com as pessoas do jiu-jitsu. E para mim o campeonato não é só o resultado disso. É o resultado da minha evolução. Porque eu vou treinar, eu vou me dedicar, eu vou abdicar de algumas coisas para o campeonato. Chegar lá, eu vou lutar com uma pessoa que eu não conheço, que eu não sei o jogo dela. Então eu vou enfrentar várias e várias barreiras. Entendeu? E isso faz a gente evoluir demais. Porque eu trago esses ensinamentos de lá para a minha vida. E esse campeonato foi o divisor de águas para mim. Como é que eu vou falar, né? Não é que ele me colocou em outro patamar, mas ele fez eu subir mais um degrau da minha evolução. De onde eu quero chegar. Para onde eu vou. Sabe? A gente passa a se comportar diferente. A gente passa a pensar diferente. Porque automaticamente quando você pensa que pode e você consegue, você chega em um nível diferente da sua mente, sabe? Você começa a confiar em você mais, você começa a acreditar mais nas coisas que você faz e você se sente imparável. Sente imparável. Então assim, é uma sensação muito maneira, sabe? Porque eu saí de lá não com o pensamento de eu sou melhor que os outros. Eu tive o pensamento de que eu fui melhor que eu mesmo, sabe? Eu tive o pensamento que eu consegui fazer o que eu realmente queria. Então, assim, foi alucinante, foi uma parada muito boa. E a gente vê isso. Eu estou longe ainda de demonstrar minha melhor performance dentro do jiu-jitsu, principalmente nos campeonatos. Mas eu quero soltar isso. Quero chegar. Quero fazer um jogo solto. Eu luto do super pesado, apesar de ser um jogo muito mais truncado. Eu quero fazer um jogo solto. Eu quero poder soltar as posições. Quero poder fazer mais coisas. E eu vou em busca dessa evolução. Com essa evolução, eu trago mais coisas pra minha vida. Às vezes a gente pensa assim, é só uma competição. Pô, não é só uma competição, cara. Isso te faz evoluir, isso te faz crescer um filho melhor, um namorado melhor, um parceiro de trabalho melhor, um amigo melhor. Porque você entende onde está o seu lugar. No meu pensamento, eu falo assim, pô, eu fui campeão absoluto. Eu fui campeão absoluto. Isso no jiu-jitsu é muito bom. Mas quando você traz isso pra sua vida, você fala assim, cara, eu sou um campeão. Eu sou um campeão. Então você vence em todas as outras áreas da sua vida, sem questionar. Você enfrenta os desafios maiores possíveis sem questionar, porque você sabe que você consegue carregar aquele fardo ali. Então assim, essa experiência que eu tenho com a competição de jiu-jitsu me faz entender isso. É muito bom, cara. É muito, muito, muito bom. É muito gratificante. Porra, a sensação pós, né, vencer é muito bom. Eu aprendi muito com as minhas derrotas na faixa roxa. Sabe, eu chorei muito. Como é que eu vou falar? Eu me cobrei muito. Porque eu sentia que eu não tinha evoluído só no jiu-jitsu. Eu não estava evoluindo só no jiu-jitsu. Eu também não estava evoluindo na vida. Pô. Eu boto essa balança. Porque isso lá me traz um pouco pra cá. Sabe? E faz com que a gente procure ser melhor. Então assim, se você que está me escutando até agora, aproveita já, né? Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, curte, comenta. Se você gosta de competir, ou tem vontade, vai competir, quebre seus medos, né? Destrua as suas crenças, que é uma parada muito louca. A gente acaba acostumando demais com nossas crenças e esquece do que a gente pode fazer. Enfrente todos os seus medos, tenha a sua disciplina,
evolua com esse processo. Porque o maravilhoso é você tá nesse processo. Eu mesmo fiz um trabalho com nutricionista onde eu cheguei a um peso maior, depois eu sequei. Então eu cheguei no campeonato bem forte, né? Com muito vigor. Eu fiz as lutas, não tava nem respirando fundo, tava sagaz, controlando minha mente, controlando minha respiração. E cara, é muito doido. Quando eu cheguei na final do absoluto, eu senti um pouco de ansiedade, meu coração deu uma acelerada. Eu vi o adversário meu que eu ia enfrentar na final, eu falei assim, pô, não cheguei até aqui, eu não fiz tanta coisa até aqui pra chegar aqui e sentir medo, pra chegar aqui e ficar ansioso. Eu vou conseguir, eu vou vencer. O pensamento é esse, gente. A gente precisa querer vencer, a gente precisa ter essa vontade. A gente precisa procurar sempre vencer. A derrota, ela ensina a gente, mas a gente aprende também muito com a vitória. A gente tem que ter essa reflexão de aprender com a vitória. Tipo assim, aprender o que? Porra, o que eu fiz pra chegar até aqui? Né? Qual que foi o processo? Como que tá sendo? O que eu tô evoluindo? E aí a gente consegue ver, pô. É gratificante demais. É uma parada surreal. Então é isso aí, galera. Vou mostrar a medalha pra vocês aqui. Essa aqui eu vou guardar no meu coração. Vocês veem, ó. É de prata e de ouro. Tem uma medalhinha dessa de ouro. Enfrentando os caras bravos. É muito bom. É outra parada. E é isso aí. Mais uma vez. Dá um like aí. Curte. Compartilha com a galera. Se inscreve no canal. Eu vou estar lançando pelo menos de 1 a 2 vídeos por semana aí pra gente estar caindo nessa evolução. Beleza, galera? Tamo junto. Os